Maternidade atípica, você sabe o que é? Hoje nós vamos ver a realidade de uma mãe atípica. Hoje vamos receber Flávia Louze, que vai contar para nós um pouco da sua experiência, um pouco do seu dia a dia. Eu me chamo Andressa Trindade e este é o Café com Elas. Flávia, deixa eu tomar um pouco desse café, porque a conversa possa até parecer algo que não seja pesado, mas nós sabemos do nosso dia a dia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou uma mãe atípica. E agora nós vamos conversar com a Flávia para saber um pouco mais da sua história, como chegou à maternidade atípica, como foi para você. Conta um pouco da sua gravidez. Então, me chamo Flávia Louze, tenho 45 anos, sou casada, mãe de 2 meninos atípicos. O Arthur, que é nível 1 de suporte, TDAH, e o Miguel, que é nível 3, também com TDAH e transtorno do processamento sensorial. Eu não podia ter filhos, né, para começar, e eu tinha um diagnóstico que meus óvulos não fecundariam. E aí, depois de 7 anos, eu engravidei do Arthur. Arthur foi uma criança dita como normal, mas muito agitada, aquela criança bem agitada. E aí, depois eu tive uma outra gestação que eu perdi entre os dois, né, o bebê, e aí veio o Miguel. Miguel, da maternidade, eu já senti que ele era diferente, o choro dele era diferente, né? Foi desenvolvendo normalmente, comia, mamava. Então, aí ele parou de mamar, né? E aí seguimos com a introdução alimentar, tudo normal. Quando no início da pandemia, ele parou de falar. E a gente achava que era por conta da pandemia mesmo. É porque ficou aquela restrição, né? E a gente morava no Maranhão nessa época, a gente não morava aqui no Espírito Santo, não tinha família lá, né? E aí ficamos isolados mesmo, não falou. Então ele só olhava os eixos dos carrinhos, ele enfileirava todos os carrinhos e contava os eixos, e ele parou de emitir som. E aí eu achei estranho, meu marido falou, é pandemia, e meu outro filho, normal, né? E aí quando a gente veio no meio da pandemia, que era próximo ao aniversário dele de 2 anos, no dia do aniversário, a gente estava em família, não tinha 15 pessoas, e ele não aceitou o parabéns. Se escondeu, arranhou o pai. A gente juntou com a família, então eu vi os filhos dos meus primos, na mesma idade ou mais novo, diferente dele, né? Você percebe, né? Não é que você compara o seu filho com o outro, mas você vê uma diferença. E as pessoas, os olhares das pessoas nesse momento? Nesse momento, todo mundo achava lindo, porque ele era uma criança que, ao mesmo tempo, ele ficava isolado, mas ele era muito simpático, ele sempre foi muito carinhoso, né? Gosta de beijo, de abraço. E aí eu conversei com uma amiga minha, que ela é fonoaudióloga, aí eu falei com ela que queria conversar. Ela falou, Flávia, eu acho que tem uns traços e vamos, quando você voltar para casa, você voltar lá para o Maranhão, você investiga. Aí não conseguimos investigar, voltei, fiquei 4 meses aqui. Fiz todo o mapa genético. Mas você veio aqui para o estado para fazer eu retornei depois para isso. Tá. E aí lá eu não estava conseguindo. E aí aqui eu tinha o suporte da minha família para ficar com meu outro filho, porque meu esposo trabalha, né? Então a gente veio, fez todo o mapa genético, tiramos qualquer síndrome, né? Suspeita de síndrome, e veio o diagnóstico inicial do autismo, né? E voltamos para lá, ele entrou na terapia, começou a fazer terapia e veio evoluindo. Começou a falar, começou a aceitar os parabéns aos poucos. E aí começou a ter algumas crises. Há 3 anos a gente voltou, né? E aí é uma realidade, você mora 16 anos fora, né? Você reaprende a morar no seu estado, né? E retornamos com as crianças para que eu tivesse mais suporte. Eu já tinha largado minha profissão, né? Para cuidar única e exclusivamente deles. Exatamente isso, sobre essa questão da sua profissão. E quando foi que você decidiu parar de trabalhar, parar de seguir com a sua carreira profissional para se dedicar? Quando você viu essa necessidade? Então, inicialmente eu fiz uma transição de profissão quando o Miguel nasceu, né? Eu larguei a estética, fui largando aos poucos e comecei a trabalhar com eventos e cafés da manhã, lá no Maranhão.
Quando a gente voltou para cá, o projeto inicial seria que eu continuasse por ter suporte da família. Mas eu não sei o que houve, que acho que a mudança e ele crescendo, entendendo mais, ele começou a ter crises sensoriais. Então, coisas que ele nunca tinha feito, ele começou a fazer. Por exemplo, se morder, me bater, né? Essa questão da agressividade. E aí eu decidi largar tudo e viver para eles, né? Levar para terapia, estimular em casa, porque para mim, assim, é um triângulo, né? Família, terapia e escola, mas a base de tudo é a família, né? Graças a Deus eu tenho um esposo que eu falo, ele é meus braços, minhas pernas, assim, né? Mesmo trabalhando, ele é muito participativo. Ajudam, né? A gente trabalha em conjunto, é uma parceria, para que tudo flua bem, para que as crianças continuem, né, evoluindo. E aí Miguel veio ficando bem, foi melhorando, né? Hoje ele fala, hoje ele não se comunica mais por gestos, mas se comunica verbalmente com algumas coisas. Ele ainda está no nível 3, está nessa transição do 3 para o 2. E aí, o meu outro filho, a gente começou a ter um olhar diferenciado. Ele começou a ter crises de ansiedade na escola. A escola fez um alerta, que aparentemente estava tudo bem em casa, mas aí a escola ajudou, né, nisso. E aí eu falei com meu marido, vamos fazer os testes. E aí a gente começou com um teste neuropsicológico e diagnosticamos nível 1 com um TDAH. Hoje eles fazem terapia praticamente todos os dias na semana, fora os estímulos em casa, né, em família. E aí, assim, estão evoluindo, mas a gente sabe que a maternidade atípica ela é como se fosse uma montanha-russa, né? Exato. Um dia você sobe, você está no céu, está tudo fluindo bem, tudo conspirando para o bem-estar, né? Mas, de repente, qualquer coisa, por exemplo, o Miguel, ele pode ter uma crise se ele ouvir uma ambulância passando, mesmo longe, o que você não ouve, ele ouve. Uhum. Então, a gente foi aprendendo a antecipar as crises. Hoje ele praticamente, assim, muito difícil ter crise mesmo, mas a gente foi aprendendo a trabalhar isso. Quando foi para você, Flávia, quando você recebeu, já que você começou a observar algumas diferenças, né? Que não é comparação que nós fazemos, mas começa a observar algumas diferenças. Quando foi para você que você olhou para teu filho, recebeu o diagnóstico, como foi internalizar? Porque quando a gente engravida, a gente pensa... Sim. Gente, sem julgamento. A gente quer um bebê Johnson, aqueles de propaganda. Sim. É isso que nós queremos, né? Exato. Mas, quando a gente recebe o diagnóstico que o nosso filho é autista ou que tem alguma outra divergência, ou que seja de comportamento ou neurológico, porque nós sabemos que maternidade atípica ela é gigante, tem várias questões. Mas para você, no momento que você recebeu o diagnóstico, como foi aí dentro da sua cabeça? O que passou? Na hora de receber o diagnóstico, para mim foi um alívio. Diferentemente da maioria das mães que eu conheço, que tem o luto do autismo logo após o diagnóstico, né, quando você pega aquele papel na mão, para mim foi um alívio. Porque enquanto todos achavam que eu era a louca, porque eu achava que meu filho tinha algo diferente, eu suspeitava já do autismo, por ter casos na família, né? E eu sempre gostei muito de ler sobre o assunto. E aí, para mim, quando o médico me deu o diagnóstico, ele perguntou: nossa, é a primeira mãe que não desaba aqui no meu consultório. E eu falei para ele, para mim é um alívio, porque hoje eu sei me deu um norte, aonde eu vou trabalhar, né? O que eu quero para ele, o que eu vou ter que mudar em mim, em relação a ele, porque a gente acha que não vai mudar, mas muda tudo, né? E o meu luto veio depois. Depois que a ficha caiu? Ele teve o diagnóstico com 2 anos, e eu falo que meu luto veio beirando os 5 anos. Então, assim, quase 3 anos depois do diagnóstico. Foi quando ele começou a ter as crises e eu precisei me isolar um pouco das pessoas. Qual tipo de crise ele começou a ter? Ele não tinha antes, que você precisou se isolar um pouco? Ou ele se mordia, ele tinha crise que você tinha que proteger para ele não se machucar e não machucar ninguém, não quebrar as coisas. E nessa hora, quem está de fora pensa que é uma birra, né? Que é a criança que é mimada, porque os pais não corrigem. Pelo contrário, lá em casa a gente é até bem firme com algumas coisas. Mas, assim,
até a gente entender que era sensorial, porque um som que para mim eu não estou ouvindo, para ele é Ele muito ouve com estímulo, exatidão, né? Uma muito roupa minucioso. que As para mim etiquetinhas de roupa. que é normal, para ele é uma agressão. Então, assim, até eu entender isso, e nesse período eu não consegui entender muito bem, né? Por mais que eu estava estudando, mas eu nunca tinha vivenciado isso. Foi um luto, porque eu me afastei das pessoas, eu procurei ficar mais dentro de casa. Mas você se afastou porque você tinha vergonha, não do seu filho, mas do julgamento, porque as pessoas, eles julgam muito. Eles julgam se o seu filho está correndo, para lá e para cá, se não, a questão dos estímulos, do ruído. Então, as pessoas, eles olham como um olhar, como se você fosse uma mãe que não educa seu filho. Não era vergonha. A palavra certa eu acho que era exaustão. Eu não estava bem comigo, né? Porque você passar de independente a vida toda, né? Você começar a depender das pessoas, no geral, não digo nem financeiro só, né? Mas o seu poder de ir e vir é diferente, porque eu não podia mais fazer as coisas que eu gostava. Minha agenda era de acordo com a agenda dele, sempre, né, desde que nasceu. E aí eu não tinha mais paciência de ouvir as pessoas, eu não fazia unha, não fazia cabelo, eu estava assim, mais isolada mesmo dentro de casa. E eu não queria ter que contar para as pessoas, por mais que eu contasse para as pessoas mais próximas, mas não queria sair, ter que justificar alguma coisa, eu estava sem paciência. Então, esse período eu falei, eu precisei me enclausurar para ganhar força, sabe? E continuar. E muita gente acha que a gente, não digo nem só mulher atípica, mãe atípica, né? Mas a mulher no geral, mãe, dona de casa, empresária, funcionária de alguma empresa, a gente tem que estar o tempo inteiro bem. E aí a gente acha que, eu não tô legal hoje, olha, isso não é de Deus, isso é porque você não tem força de vontade. E não é. Às vezes esse passo atrás que você dá, excluir os outros e ficar você e sua família te fortalece, né? Eu percebo assim que diagnóstico para cá, vai fazer 5 anos o diagnóstico, nós somos muito mais unidos, eu e meu esposo. A gente sempre teve uma parceria muito boa de 24 anos juntos, mas assim, pós o diagnóstico a gente se uniu, um trabalhando a favor do outro, nunca querendo competir, mas a favor do outro. Então isso me ajudou a, tipo assim, eu não quero ir para tal lugar, eu não quero sair de casa, eu quero ficar nós 4. E a gente foi se fortalecendo nisso. Então, acho assim, que às vezes a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração e ouvir a voz de Deus, né? Que não é o momento de eu dar o determinado passo, né? Aquilo veio junto essa questão da crise e veio uma... É como se eu elaborei vir para cá para dar continuidade na minha carreira e não deu certo. Então, você se sentiu frustrada? Frustrada. Era a palavra certa em tudo. Por quê? O meu primeiro filho, nossa, ele é querido por todos, ele é um amor, é um lorde, assim, sabe? É um príncipe. E aí veio o Miguel, eu falo que ele veio para tirar as coisas dos lugares na família, sabe? Ele veio para que a gente aprenda a amar diferente, amar do jeito que ele quer ser amado, ele é muito do toque, então ele me pega o tempo inteiro, ele tá beijando, às vezes ele até machuca porque ele não tem, né, não controla a força, né? E aí ele quer apertar. E aí hoje, quando eu vejo ele nessa nova escola que ele tá, que ele nunca usou uniforme, então ele usa uniforme. Teve apresentação de inglês, ele não apresentou, mas ele entrou na sala onde tinha paz. Já é uma grande conquista, né? E aí eu aprendi a dar valor às pequenas coisas, né? Porque às vezes você precisa de um evento para comemorar alguma coisa. Então hoje não, eu falo, a gente foi mudando dentro de casa mesmo. Eu particularmente, eu penso da seguinte maneira, às vezes eu fico extremamente preocupada como vai ser o mundo lá fora para o Nicolas. O Nicolas, ele tem 6 anos. E essa é uma preocupação que eu acho que a maioria das mães tem, por exemplo, na adolescência, como vai ser, porque nós sabemos que nós estamos ali com nossos filhos, mas daqui a um tempo eles precisarão ter contato com outras pessoas, que nós também não vamos
estar o tempo todo do lado deles. Causa esse receio em você, esse medo, às vezes até pavor, né, do que as pessoas possam fazer de julgamentos, principalmente na adolescência, ou tá muito cedo ainda para pensar sobre isso? Não, já passou muito na minha cabeça, assim. Como lá no Maranhão ele nunca participou de escola, quando chegou aqui ele foi para o CEMEI. Então eu pensava, como vai ser? Vão revidar na hora que ele tiver uma crise? Eu não estou ali, foi a primeira vez que eu não estive com ele, né? Ele até hoje ele não entende que eu sou uma pessoa e ele é outra. Ele acha que nós dois somos um ser só, né? E aí ele ver essa evolução me deu um pouco de calma. E nesses 5 anos de diagnóstico eu aprendo assim todos os dias, né? Colocar as coisas nas mãos de Deus. Eu faço minha parte, né? E Deus vai fazer a dele melhor do que eu posso imaginar. Então, eu parei de achar que Miguel não pode as coisas e passei a acreditar que ele pode. Então, hoje eu visualizo ele lá na frente, formado. Eu já passou muito na minha cabeça assim, será que ele vai casar? Será que ele vai ter filho? Diferente do meu outro, mais velho, que eu já oro pela minha nora. E eu falei, por que eu não oro pela nora, a esposa do Miguel? Porque eu não estou acreditando no que Deus vai poder fazer, né? Que Deus vai fazer, né? Então hoje, assim, poderia ter desistido dessa apresentação, porque eu sabia que ele não ia ter capacidade de apresentar, mas foi muito engraçado, porque ele entrou, ele subiu no palco, cantou uma outra música, a música era em inglês, ele cantou Galera de Cowboy. Foi muito engraçado. E é um avanço, quando a gente olha, que a gente vê assim, nossa, evoluiu. E aí eu toda emocionada, porque ele conseguiu entrar na sala, né? E aí eu tenho uma amiga que é mãe atípica e o filho dela no outro dia apresentar, ela falou, ele não vai conseguir. Eu falei, se ele entrar na sala já é uma vitória. Então, para mim, ver o Miguel de uniforme é uma vitória. Quando ele pegou o garfo, pela primeira vez e levou uma comida na boca, porque ele não fazia isso, né? Foi outra conquista. Então, assim, a gente vai aprendendo. O autismo me trouxe um amor pelas plantas, pela natureza, que eu não tinha. Não gostava de mato, mas me trouxe. Por quê? Eu aprendi, é a mesma coisa, você planta, você tem que ter o tempo para você ver a plantinha crescendo, né? Então, toda vez que eu estou mexendo nas minhas plantas, virou minha terapia. E eu lembro muito da questão da maternidade atípica, porque é tempo, vai ter o tempo de florescer, mas vai ter o tempo que vai ficar lá, enraizado, né? E a gente tem que aprender a respeitar tanto eles, como a gente mesmo, né? Eu recebo algumas pessoas que ficam questionando e ficam muitas vezes assim com vergonha de buscar o diagnóstico, com medo, não só vergonha, com medo de ser o sim, mas eles já observam também algumas questões do comportamento do filho. E aí eu sempre oriento essas pessoas, porque quanto mais tardar para buscar o diagnóstico, as terapias, é mais dificuldade para o filho. Então, para se colocar exatamente nesse lugar de responsabilidade com os filhos, de amor, nessa situação toda, Flávia, teve alguma situação assim que você achou que, embora não fosse para ser engraçada, mas fosse algo engraçado que surgiu nesse período que você chegou, parou e começou a dar risada de você mesmo? Ai, várias. Não, várias situações. Porque assim, tem as coisas que nós olhamos, mas se a gente for parar, nós temos duas escolhas, gente. Nós temos dois caminhos. Ou você para e fica ali reclamando da vida, embora não seja nada florido, colorido, que não nós sabemos que é dificuldade para as terapias, que às vezes é de segunda a sexta-feira na terapia, as crises sensoriais. Não, e você, eu falo que às vezes é briga com escola, graças a Deus eu não tenho, né? Mas eu sei de muitas amigas que têm. É briga com plano de saúde, ou quando não tem plano de saúde, é briga com SUS, né? Exato. Então, assim, a gente o tempo inteiro, você tem que criar uma armadura. Exatamente. Né? Mas engraçado, assim, há um tempo atrás eu comecei a ler muito sobre as mães, né? Sobre a maternidade, essa educação positiva, né? Que é você baixar e olhar nos olhos da criança. E eu tentei muitas das vezes, muitas. Mas assim, a gente estava até falando agora há pouco, ele não é o meu perfil, né?
Então, eu contei um dia para umas meninas que estavam na clínica comigo, eu falo, gente, eu tentei ser fina, eu tentei falar baixo, ele não flui, que ele precisa obedecer comandos, né? E ele não sabia obedecer comandos. Então, se eu baixasse no olho dele, ele ia dar na minha cara, né? Então, gente, é sério. É sério, e é literalmente. Sério. Eu falei, não. Então, hoje, às vezes dá uns gritos, aí depois eu fico rindo e falo, gente, eu não precisava fazer isso. Mas era uma explosão, porque acontece, né? E aí vai, inúmeros casos, a gente viajando, e ele faz uma coisa muito engraçada, a gente acha que vai dar, né, problema. Ele hoje tem um hiperfoco em Kinder Ovo. Então, Kinder Ovo. E aí ele queria todos os dias. A gente agora não, ele sabe que se ele for na semana inteira para a escola e cumprir as atividades, né, cumprir a agenda dele, ele ganha no sábado. Mas antes não. Então meu marido falou, vamos sair, ele gosta de bichos, ele tem hiperfoco em fazenda, essas coisas, profetizando que ele vai ser um fazendeiro. É cedo, senhor. E aí ele pegou e a gente saímos daqui, subimos a serra, acho que é Domingos Martins ali, e a gente foi, meu marido falou, nossa, teve uma semana puxada, vamos relaxar. Mas o menino, né, fomos num hotel fazenda, tipo um hotel fazenda lá. Menino, chegou lá, o que ele viu primeiro? Kinder Ovo. E aí a gente teve que comprar o Kinder Ovo, e esse menino queria outro, e eu corro com as meninas, falo, gente, esconde, porque eu tenho que falar, onde eu chego eu já boto logo nele, porque lá em casa a gente não tem vergonha do autismo, coloca o cordão de identificação, o meu outro filho mais velho, chega no parquinho e fala, meu irmão é autista, tá? Não mexe com ele não. Fala desse jeito com as crianças. E aí, chegou, menina, virou um caos, nós saímos de lá 4 horas da tarde, sem almoçar. Eu comprei uma porção pro meu marido e comendo com meu outro filho, e eu fui pro carro com ele. Aí na hora que a gente tá descendo a serra, eu falei com meu marido, a gente sai pra se estressar num lugar diferente. Muda lugar. E aí a gente descia rindo, porque a gente lembrava da situação. Na hora, eu acho que se a gente estivesse numa vibe aí diferente, de muito estresse, assim, talvez a gente teria acabado com o nosso dia. Mas foi tão engraçado, porque a gente saiu pra relaxar, e o lugar era lindo, de paz, assim, né, conexão com a natureza. Miguel chegou, eu falo que ele é igual um furacão. Ele vai chegando, nem chegou e mexeu em tudo, e mexeu com as pessoas. E eu falei, Senhor, vamos pro carro. Aí botei ele, vamos menino, pro carro, bora. Meu marido foi pescar com meu outro filho. E aí meu filho falou, mãe, você parecia uma doidinha. Ele falou, desse jeito comigo, correndo com o Miguel pra dentro do carro. Eu falei, meu filho, é porque eu não aguentava mais comprar Kinder Ovo. Então, assim, várias situações que você tem que mudar na hora ali, o contexto, né? Sua agenda é fazer tal coisa. E a sinceridade deles. Eles são tão sinceros. Se você perguntar algo para eles, por exemplo, e leva tudo ao pé da letra, sim, né? Teve um dia que eu estava conversando, aí eu falei, fulano de tal deu um tiro no pé. Aí ele olhou para mim, mãe, deu um tiro no pé? E pensando que era exatamente isso, porque a gente fala no sentido figurado, né? Sim. Das coisas. Flávia, agora para a gente finalizar a nossa conversa, que, por sinal, eu sei que vai ir de encontro a muitas mulheres. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, para esses pais, na verdade, né? É café com elas, mas sempre cabe ali um convidado, alguém que vai agregar, alguém que vai ajudar a disseminar essa questão do autismo, da maternidade atípica, embora nós estejamos aqui conversando na tranquilidade, mas não é nada fácil a vida de terapias, essas questões do dia a dia, os olhares de julgamento das pessoas. Mas aí, Flávia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para essas mães que ainda não tiveram a coragem de buscar o diagnóstico do teu filho. Sim. E para essas mães que estão querendo, em algum momento, assim, desistir. Porque muitas mães, elas querem parar pela exaustão, você comentou Sim. muito sobre a exaustão, para que elas reajam e siga junto com os filhos dela. Eu queria dizer assim, se você desconfia de qualquer coisa, de qualquer comportamento, de atitude do seu filho, ou acha que ele não está evoluindo como a média das crianças da idade dele, busque orientação, busque um neuro, um psiquiatra, busque ajuda, faça os testes, né? Meu filho teve diagnóstico agora, com 10 anos, nível 1 de suporte, e as pessoas chegam para mim e falam, nossa, ele é autista, tão inteligente, olha nos olhos, ele é simpático, mas o autista olha nos olhos, ele é simpático, ele é amoroso, corra atrás, busque o diagnóstico,
Às vezes não é o autismo, né? A gente tem várias síndromes e transtornos que parecem muito com autismo. Então, assim, busque o diagnóstico, não tenha vergonha de seu filho, não tenha vergonha da situação. Ninguém quer ter um filho autista, mas se Deus manda, é porque é uma missão que a gente tem de fazer um ser humano melhor e se fazer melhor, né? Eu acho que o autismo, de tudo assim, ele me melhorou como pessoa, né? Mudou meu caráter. Então, assim, e você que está na maternidade atípica, nem todos os dias vão ser lindos, né? A gente vai ter dias nublados. Nem todo dia a gente consegue fazer um cabelo, se arrumar. Tem dia que a gente sai descabelada mesmo, mas durante o processo aprenda a viver, rir. Tem dia que a gente está brava mesmo, tem dia que a gente está triste, então aprenda a respeitar o seu tempo, o tempo do seu filho, e curta esse processo, porque lá na frente, com certeza a vitória vem. E para os pais, eu queria deixar um recado, né? Eu, graças a Deus, diferente da maioria das mulheres mães atípicas que eu conheço, eu tenho um marido que ficou. A maioria vaza. A maioria, quando começa um problema maior, ele vai embora. Cuide da sua mulher, cuide dos seus filhos, participe das coisas, aprenda sobre o autismo, leia sobre o autismo, porque um homem que cuida, que a prioridade dele é a mulher, ela consegue ser muito mais leve e fluir melhor nessa maternidade. Lindo. É porque é o que eu vivo, né? É porque quando... Foi exatamente o que você disse. Quando recebe o diagnóstico de autismo, ou mesmo nas dificuldades, o homem, ele parece assim, não tem compromisso, sai, deixa a mulher, Sim. É um peso a mais, porque se tem ali compartilhado, se divide as tarefas, se caminham eles junto numa só engrenagem, vai fazer bem para o filho, faz bem para a mulher, e vocês conseguem aí melhores Juntos, conquistas, né? para o filho de vocês, para a família de vocês, mulher, mães atípicas. Agora, eu quero dizer para vocês também, não desista, não tenha vergonha do teu filho, busque ajuda, grite, se querem falar que você é louca, deixem falar, se querem olhar e julgar o teu filho, deixa julgar, mas seja uma mãe de verdade, uma mãe que acolhe, uma mãe que abraça. Pode todo mundo julgar, mas você esteja ali com teu filho, abrace, apoie ele, cada conquista, e vamos para o abraço das mães atípicas. Eu sei que você talvez esteja passando por um momento difícil, mas não desista, não desista. É cansativo? Mas você consegue. E nós estamos aqui, a Flávia também, nós estamos aqui para apoiar vocês. Vocês que tiverem dúvida, quiser perguntar, vocês vão perguntar aí nos comentários, entre em contato com a gente, porque nós queremos também ajudar você, assim como nós fomos ajudados lá atrás. Beijo para vocês. Obrigada, tá bom? Muito obrigada, foi ótimo.